revelação, né? E eu tenho uma revelação para a igreja nessa noite. Está aqui a revelação. A maior revelação, irmãos, é a palavra de Deus. Se a revelação não estiver incluída na palavra, é em vão essa revelação. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a igreja. Deus falava comigo. Deus passou o dia todo, né? E eu falei, Senhor, esta palavra que o Senhor quer que eu traga para a igreja, esse alimento, meu Deus. E o Senhor falou que é. Eu tentei retroceder um pouco, mas nós temos que ser obedientes à voz do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, graças a Deus, no livro de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Você que tem Bíblia, por gentileza, aleluia, é culto de ensino, de aprender a palavra de Deus, aleluia, glória a Jesus. Vamos ler, para assim ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Aleluia. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai, Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Ele lhe partiu os seus haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá despedaçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou em uns dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das as farrubas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava. Amém? Só até aqui, irmão, para nós começar. Aleluia. Nós vimos aqui uma palavra de Deus, uma parábola sobre o filho pródigo, né? Ou o filho extravagante. Nós vimos a seguinte forma: o pai tinha 2 filhos, só que o filho mais moço, o filho mais jovem, pede agora a herança ao seu pai, para que ele viesse da herança. É isso que nós aprendemos, que quando o filho mais moço, ele pede a herança ao seu pai, ele está dizendo que ele deseja a morte do seu pai. Quando ele pede a herança ao seu pai, ele está dizendo, morra, porque era necessário para que viesse obedecer, era necessário para que viesse receber a herança, era necessário o pai morrer, para assim dividir a herança. E quando ele começa a pedir a herança ao pai, ele está desejando que o pai morra, ele está desejando que o pai se vá. Porém, nós aprendemos agora que se ele está desejando a morte do pai, ele não faz mais caso da vida do pai, ele não faz mais caso da presença do pai. Ele está na casa, mas não valoriza a presença do pai. Ele está na casa, mas não está nem aí para o ensinamento do pai. Quantas pessoas se encontram na casa do pai, mas não valorizam o ensinamento do pai? Quantas pessoas estão na casa do pai, mas não está nem aí para a presença do pai? Está na casa, mas não atrai a presença. Está na casa, mas não chega perto do pai para ouvir o seu ensinamento. A Bíblia diz que ele pede ao pai.
E o pai, aleluia, me dê mais microfone e retorno, por favor. E o pai, ele dá. O pai, ele não faz caso. Ele quer, o pai dá. Você quer seus bens? Eu vou dividir. Eu vou repartir entre vós e vou dar a você. Então esse jovem agora, ele quer aproveitar o mundo. Ele não quer mais ficar na casa do pai. Ele não faz mais caso de estar no ensinamento. Ele rejeita o ensinamento do pai. Ele rejeita a casa do pai. Para quê? Para viver uma aventura no mundo. Ele rejeita tudo do pai, tudo da casa do pai, para viver agora uma vida errante, distante do pai. A Bíblia diz que passando os dias, ele sai e vai para outro país, outra província, distante da casa do pai. E isso nos chama a atenção, é que ele está distante tanto fisicamente e tanto espiritualmente. Ele sai da casa do pai fisicamente e espiritualmente, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer distanciar eu e você da casa do pai, não apenas fisicamente, porque tem pessoas, irmão, fisicamente está na casa do pai, fisicamente está no culto, não perde o culto, mas está espiritualmente distante, não almeja mais a presença, não se entrega mais à presença, vem para o culto, mas não se entrega, vem para o culto, mas não abre a boca para dar, já está distante do pai. Aleluia. Quem está próximo do pai aqui, dá um sinal de glória a Deus. Está distante. Perdeu a essência. Perdeu a chama de estar na casa do pai. Tem culto do ensino. Ixi, hoje tem culto, é? Ah, não sei se eu vou. E a essência. Eu me lembro que no meu trabalho, quando dava a tarde, eu ficava já louvando a Deus no meu trabalho. Falei, não vejo a hora de chegar o culto. Eu não vejo a hora de estar ali ouvindo louvores. Eu não vejo a hora de adorar o meu Deus juntamente com meus irmãos. É se entregar. É estar na casa do Pai, não sem apenas de aparência, não. Não é como a figueira, não, sem fruto. É estar na casa do Pai e adorar a Ele. É estar na casa do Pai e falar, Pai, eu preciso da Tua presença, Pai. Sem Ti eu não posso, Pai. Eu preciso de Ti dia por dia sobre a minha vida. Eu necessito de Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Ele vai para uma terra distante, ele vai para longe do Pai. E quando nós vemos que algumas pessoas se distanciam da casa do Pai, o que acontece é ruína. Quantas pessoas chega destruído, por quê? Se distanciou da casa do Pai. Perdeu a essência da adoração. E sai. Não quer mais estar num ambiente de adoração. O mundo começa agora a cegar o entendimento, porque quem está distante de Deus está fora da luz. E quem não tem luz vive em treva, e quem vive em treva não tem visão do céu. Só que a Bíblia diz que ele vai para uma terra longe, e quando chega nessa terra ele faz tudo aquilo que o Pai ensinou ao contrário. Tudo aquilo que o Pai ensinou, ele faz ao contrário. A Bíblia diz que ele começa a gastar tudo. Ele começa a gastar tudo de uma forma errante. Ele começa a gastar tudo e não fez caso daquilo que o Pai deu a ele. E você vê que tem pessoas que quando está na casa do Pai, ele tem tudo. Ele tem tudo na casa do Pai, mas quando ele sai da casa do Pai, qual é a situação que ele fica? Na miséria. Porque ele só tinha alguma coisa porque ele estava na casa do Pai. É sair da casa do Pai, a forma é cair. Por isso que eu não saio da casa do Pai, independente de qualquer coisa.
Independente das lutas, da perseguição, da calúnia, independente dos levantes, eu prefiro estar na casa do Pai. É chorando, é lamentando, mas eu prefiro estar na casa do Pai, porque na casa do Pai tem refrigério. Refrigério para a tua alma. Você pode estar entrando aqui chorando, preocupado, mas quando você chega aqui, Deus tem uma palavra para você, tem refrigério para a tua alma. Você entra triste e sai alegre, você entra cabisbaixo, mas sai com a cabeça levantando, dizendo: eu tenho um Pai que cuida de mim. Ele gasta tudo. Ele está gastando, mas de repente acaba tudo que ele tem. Acabou, e agora? E agora? Acabou, não tem mais. E tem pessoas que só estão perto porque tem alguma coisa. Quando não tem, já foi. Tem pessoas que só sentam na mesa porque você tem para oferecer. Se você não tiver, não senta. Tem pessoas que te abraçam, não pelo aquilo que você é, mas pelo aquilo que você tem. E ele estava iludido, pensando que tinha amigos, pensando que tinha pessoas ao seu lado, mas tem pessoas que estão do lado dele, é por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. Mas ele não entendeu isso, ele começou a gastar tudo. Só que acaba, e quando acaba, a Bíblia diz que veio uma grande fome, uma grande seca. E fome, nós entendemos que não é apenas fome de pão, mas também fome da presença de Deus. Fome do ensinamento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Fome de Deus. Ele está distante, ele está na miséria, ele está com fome física e com fome espiritual, fome de Deus. Está tudo destruído na vida dele. Os amigos, eu não digo amigo, mas os falsos amigos, igual o louvor de Jesus vindo, os falsos amigos vão embora, e quem mais te admirava, hoje já nem te... Sumiram tudo! Cadê os amigos da farra? Sumiram! Quando eu comecei a andar na igreja, pessoas iam na minha casa, eu morava ali em João Alves, ia na minha casa, chamar para beber. Eu falei, eu vou parar de beber porque eu estou começando a andar na igreja. Eu comecei, e agora vai para a igreja? Eu vou para a igreja. Nunca mais queria falar comigo, irmão. Nunca mais foi na minha casa. Será que estava ali porque gostava de mim? Ou porque queria alguma coisa? Tem pessoas que se aproximam de mim, de você, irmão, em busca de algo que você tem para oferecer. Só que a Bíblia diz que a grande seca chega, a fome chega. Não tem mais dinheiro, não tem mais pai, não está na casa do pão mais. A situação agora é miserável. O que eu vou fazer? Vou procurar emprego. Se está na miséria, não tem dinheiro, os amigos foram embora, não está na casa do pai, eu vou buscar emprego. Só que a seca devastou aquele país. E o único emprego que ele encontrou foi o quê? Cuidar de porcos. Isso para o judeu, meu irmão. Era humilhante demais. Vai cuidar de porcos. Só que a Bíblia diz que ele vai. Ele estava necessitando, ele vai. Olha onde ele estava. E aonde ele está agora. Você viu que não subiu nada, só caiu? Ele estava na casa do pão. Ele estava na casa do pai. Ele estava na abundância. Não faltava nada. Mas ele preferiu ir para o mundo.
Ele rejeita o pai e abraça o mundo. Só que no mundo, ninguém sabe, só desce. No mundo, ninguém cresce, só desce. Porque Jesus falou assim, em mim nada podereis. Se eu tenho a presença de Deus, eu vou suportar tudo. Eu vou vencer os obstáculos. Eu vou superar as barreiras. Mas eu vou chegar lá. Mas sem Ele eu não posso. Mas com Ele eu posso todas as coisas. Com Ele eu posso vencer o gigante. Com Ele eu posso derrubar essa muralha. Com Ele eu posso vencer. Aleluia, Jesus. Com Ele nós conseguimos chegar lá. Só que aí a Bíblia diz que Ele vai estar apacentando, ou cuidando dos porcos. De alguma tradução fala apacentando, né? Mas isso aqui é apacentar a ovelha, né? Eu quero apacentar a ovelha, não é porco, não. Só que a Bíblia diz que Ele está cuidando dos porcos. E porcos, aonde tem porcos, tem o quê? Tem lama. Aonde tem porcos, tem lama. Está no lamaçal do pecado. Eita. Ele tinha tudo e agora está na lama, porque se distanciou da presença. Ei, tá doendo, tá? Fica na presença, rapaz. Tá machucado, tá? Ei. Fica na presença. A caminhada tá difícil, tá? Fica na presença. É melhor sofrer na presença do que sofrer no mundo. É melhor estar na presença, na aflição, na perseguição, do que estar no mundo. Porque na presença você vai suprir essa necessidade. Na presença Deus vai enviar pão, Deus vai enviar maná. Na presença Ele vai abrir a porta. Na presença Ele vai fazer a água sair da rocha. Na presença Ele faz acontecer aquilo que é inacreditável. Mas é melhor estar na presença. Ele está na lama. Fedendo não. O pecado fede, né, irmão? Quem anda no pecado, irmão, é conhecido. A pessoa é transformada. O inimigo gosta de transformar. Você vê que quem está na presença tem o brilho do Espírito Santo. Quando a pessoa vem do mundo, vem destruída. Mas quando chega na casa do Pai, o Pai transforma. Eu tenho uma irmã lá, na congregação da Piabetinha. Ela chegou destruída. Chegou chorando. Se afastou. Mas voltou. Se você, acho que a diaconisa tem a foto dela quando ela chegou. Se botar a foto dela como ela chegou e como está, você fala assim, tem diferença. É a presença que transforma, tá? Não é eu, não é o pastor Diogo, nem os pastores. Quem transforma ainda é a presença. Ele está apacentando os porcos. E naquele momento, a Bíblia diz que ele cai em si. Ele cai em si, diz, quantos trabalhadores tem na casa do meu pai que tem pão e alguma razão de fartura? E eu aqui passando fome. Os trabalhadores do meu pai têm pão de fartura e eu aqui querendo comer comida de porcos. Ele cai em si. Ele está dizendo, quantas farturas eu tinha na casa do meu pai. Olha a vida que eu estou agora. Mas ele cai em si.
há um despertar aí. Irei até meu pai. E direi, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aí ele se converteu de novo. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele fala, não sou mais digno. O que eu fiz, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas me trata como um dos teus servos. Ele se arrependeu. Ele caiu em si. Ele falou, não sou digno mais. O que eu fiz para o meu pai, eu não me acho mais digno. Aí como o pecador se arrepende, mas é diferente. Quando ele se arrepende de todo o coração, é diferente. Aí ele se levanta e vai até o seu pai. Só que quando ele vai para a casa do seu pai, quem está esperando é o pai. O pai avista o filho de longe, corre em sua direção e abraça o seu filho e dá um beijo. O pai não perguntou como ele estava, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. O pai viu e a Bíblia diz, e o pai se encheu de íntima compaixão, o abraçou. Porque Deus não quer saber aquilo que você fez no passado. Deus quer saber aquilo que você é agora. O seu passado para Deus não está nem aí para o seu passado. Quem gosta de lembrar passado é Satanás. Quando vem para a casa do pai é transformado. Ah, mas estava no mundo, fazia isso, estava no mundo, é Satanás, irmão. Quem gosta de julgar é Satanás, quem gosta de apontar o erro, o passado dos outros é o diabo, mas o Deus não, ele transforma. O pai abraça e beija. E o pai disse assim, olha, traga a melhor veste e vista. Dignidade. O pai está dizendo, eu estou te devolvendo a dignidade. Eu estou te devolvendo a dignidade. Veste. Pega a melhor, e a melhor, viu? Porque Deus não tem coisa ruim para nos dar, não, irmão. Deus dá o melhor. É a melhor veste. Toma a dignidade de volta. Tu estava sem dignidade, rapaz. Tu não estava valendo nada. Mas para mim você vale, toma. Quando o mundo te rejeita, o Senhor Deus te abraça. Quando o mundo te aponta, Deus te abraça. Eu já fui chamado de tanta coisa no mundo, eu falo, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque em meio de milhares o Senhor me escolheu. Aonde alguém, eu nunca usei droga na minha vida. Alguém olhava para mim e falava, aí é um nóia. Só que Deus falou assim, não, isso aí vai ser meu filho amado. Eu vou arrancar do lamaçal, vou transformar e vou fazer um pregador da minha palavra. Olha aqui na presença dele. Quem transforma é Deus ainda. O pai dá umas vestes, dignidade. O pai coloca o anel, paternidade. Está devolvendo tudo, ou não autoridade. Ele está devolvendo a autoridade que ele tem. Qual é a autoridade? A autoridade de filho. Deus não quer te tratar como servo. Deus te trata como filho. Mas não, rapaz, nós somos filhos. Ele nos trata como filho. Só que aí agora a Bíblia diz que ele coloca o quê? Sandália nos seus pés. Liberdade. Você está liberdade. Ele estava sendo escravo no pecado. Mas a Bíblia diz, se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livre. Ele coloca a liberdade, colocou a chinela, diz, está livre. Ele recebe tudo aquilo que ele perdeu, ele recebe de volta. Por quê? Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Aí agora a Bíblia diz assim, o pai disse, mata um novilho gordo. Eita, coisa boa. Vamos festejar. Porque este estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. Vamos festejar. Porque a Bíblia diz que a festa é no céu, né? Quando um pecador se arrepende dos seus. Ei. Nós temos o costume de dizer que só tem festa no céu quando o pecador se arrepende. E o povo começa agora a festejar, a se alegrar. Está todo mundo pulando. Ele viveu, ele voltou, ele está arrependido, ele está agora transformado. Por quê? Porque antes ele estava com o coração duro de pedra, mas hoje está com o coração aquebrantado e transformado. O povo está festejando, o filho está lá, o pai está lá, a família está lá, todo mundo está alegre. Mas quem está lá fora? O irmão mais velho. O que está acontecendo? Seu irmão voltou. Você está pensando que ele se alegrou da volta do seu irmão? Não. Ele ficou indignado. Ele fala, este gastou todos os bens, vivendo a vida errada. Ele vem, tu faz uma festa. Eu tanto tempo que eu te sirvo. Tem pessoas que servem a Deus, mas não conhecem a Deus. Tem pessoas que pregam, que louvam, mas não conhecem a Deus. Não conhecem o amor de Deus. Se Deus é misericordioso, Ele é amor, irmão. Ele não olha para mim e para você como nós olhamos um para o outro. Ele olha de amor. Ele não olha de julgador. Se Ele fosse nos julgar, irmão, mas Ele olha com olhar de amor, de compaixão. Mas tem pessoas que não se alegram quando o pecador se arrepende. E de vez de se alegrar, fica indignado. Só que o pai disse a ele, olha, esse aí, teu irmão, ele estava perdido, rapaz. Mas foi encontrado. Estava morto, mas reviveu. É motivo de festa. É motivo de se alegrar. Porque tem pessoas, irmão, que estão na igreja, deixa eu dizer aqui, mas Cristo não está nela. Cristo não está nele. Porque se Cristo tiver, Ele não está ali para estar julgando ninguém, mas está ali para ajudar, para abraçar, para dar um conselho. Quantas pessoas sentam do nosso lado oprimidos, oprimidas, e nós temos que ter uma palavra de Deus para levantar aquela pessoa. Mas tem pessoas que falam assim, tá vendo aí? É porque pecou, Tá vendo aí? Olha aí, eu estava na igreja, saiu da igreja, mas irmão, você sabe como é que está a vida? Agora tem pessoas que só Jesus na causa. Como o pastor falou aí, de obreiros. Eu aprendi com o pastor Diogo uma coisa. O obreiro ele tem que ter casco de navio, tem que aguentar a pancada. Tem que aguentar a pancada. Tem pessoas que é tão sensível. Tão sensível, qualquer coisa tá, é igual açúcar. Se jogar água, desaparece. Qualquer coisinha é birra. E diz que serve a Deus. Mas quando nós servimos a Deus com fé, e entendemos a sua graça para com todos, nós se alegramos quando alguém se arrepende de seus pecados. Nós se alegramos quando o perdido é encontrado. E nós temos a palavra da profecia, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que nós temos feito com essa palavra aqui? Nós temos que levar o que? Luz. Nós temos que levar a transformação. Porque quem transforma não é nós não, tá, irmão?
Quem transforma é a palavra. Quem faz a diferença nas nossas vidas é a palavra de Deus. Então nós temos de obrigação de quê? De pregar a palavra. Para aquele que está perdido, a se encontrar novamente a casa do Pai. Então esse filho se perdeu, se distanciou do pai, mas ele reconheceu seu erro e voltou para a casa do pai. E quem sabe tem alguém em nosso meio aqui que se afastou da casa do pai, mas está aqui e ouviu esta palavra e quer voltar para a casa do pai novamente. E deixa eu te dizer uma coisa, que o pai te espera de braços abertos. O pai te espera de braços abertos. O pai não quer saber do teu passado, ele quer saber da agora. E se há alguém em nosso meio que quer vir novamente para a casa do pai, ou quer agora viver diante do pai, a hora é esta. O pai te chama de braços abertos. Amém, meus queridos? Fique com esta palavra. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade.